Oi, oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa Prosperando com Massagem. E eu quero que você diga amém, que você está concordando que a sua vida, a partir de agora, será uma vida próspera através da massagem. Aqui nós discutimos sobre tudo que te ajuda a ganhar de 5 a 10 mil trabalhando com massagem. Eu sou a Laide Carvalho, eu sou massoterapeuta e eu ensino você como ganhar de 5 a 10 mil dominando técnicas de massagem para recuperação muscular. Então, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. E também será melhor ainda se você compartilhar com aquele amigo, com aquela amiga que também está precisando de viver uma vida próspera, de ter prosperidade e através da massoterapia. Então, já faça essa ação aí. Quando você ajuda, você também recebe. E o tema de hoje, pessoal, o tema de hoje é o que é a liberação miofacial. A liberação miofacial, ela é uma técnica utilizada por nós massoterapeutas, né? É uma das técnicas utilizadas pelos massoterapeutas para trabalhar sobre os tecidos mole do corpo, sobre os músculos, tá? Com o propósito de tratar dor e prevenir lesões. A liberação miofascial, ela pode ser aplicada tanto manual, utilizando a própria mão, na manualidade, ou ela pode ser também ser aplicada utilizando ferramentas como essa. São ferramentas que possuem formato anatômico, tá? Que te dá mais acessibilidade a algumas áreas do corpo e também ela é utilizada para poupar a mão do terapeuta, uma vez que o profissional às vezes executa aí vários atendimentos no decorrer do dia, né? A mão vai ficar cansada e aí ele pode utilizar essa ferramenta, essa outra ferramenta. Essas são confeccionadas por alumínio, tá? Ou essa outra ferramenta. E basicamente as ferramentas, elas possuem esse formato anatômico, tá? Que é para facilitar o acesso a áreas aonde precisam ser trabalhadas que a mão não alcança, ou às vezes o profissional executa aí vários atendimentos. Hoje eu trabalho especificamente com a liberação miofacial. Eu faço aí uma média de 8 atendimentos diários, né? Hoje, como por estar bem treinada e achar mais facilidade em trabalhar com a própria mão, eu utilizo as ferramentas, né? Mas em situações bem específicas, mas dá para fazer o trabalho tanto manual quanto o trabalho feito de forma instrumental. E para se entender melhor essa palavra, liberação miofacial, ainda é um termo desconhecido para muitas pessoas, né? Muita gente não sabe da importância de estar recebendo essa terapia, né? Muitos profissionais ainda também desconhecem sobre a aplicação da liberação. Uma maneira de ter essa compreensão é dividir aí essa palavra, né? Que é mio, que significa músculo, facial, que é a membrana de tecido conjuntivo que reveste a musculatura. Ela reveste desde as fibras menores do músculo, os feixes, né, e o músculo em si, por total. Então, assim, existe várias camadas dessa estrutura que nós chamamos de fáscia, que é a membrana de tecido conjuntivo que recobre a musculatura, que tem como função nutrir os tecidos, né? Ela tem a função de fazer, ela tem a função de permitir o deslizamento entre as fibras musculares. Ela é um lubrificante, né, dos nossos músculos. E ela tem a função também de diminuir as tensões, de equilibrar as tensões, porque imagina o nosso corpo, né? Nós ficamos em pé, né? Todo o nosso esqueleto, né? Várias articulações e o nosso corpo, ele não sofre, né? Tanto com as tensões, a menos que a gente exagere. E uma das funções da face é equilibrar esses tecidos, equilibrar essas estruturas, para que não haja tanta tensão, né, em uma parte, em outra não, para equilibrar
essas estruturas. E uma das funções da fáscia é a biotesegridade, que é o quê? A integridade, né, da vida, prevenir o nosso corpo sobre essa tensão, para que o nosso corpo tenha, por mais que ele sofra essa tensão, ele continua se mantendo íntegro. E olha só o quanto, né, essa estrutura chamada fáscia, ela é importante para o funcionamento do nosso corpo, o quanto ela precisa ser preservada, né, e o quanto ela prejudica o corpo se ela estiver comprometida, tá? Porque nós trabalhamos sobre ela para que ela tenha as suas características de elasticidade, de plasticidade, para que ela cumpra o seu papel, né, de lubrificação das fibras musculares. A fáscia hoje, ela é conhecida como uma substância vital. Sem a fáscia, né, nós não teríamos vida, sem a fáscia nós não teríamos movimento, e o próprio modo de vida hoje, né, do ser humano, ele foi passando por esse processo de alteração, de adaptação, influenciou no nosso modo de vida, que acaba prejudicando o funcionamento do nosso corpo. Quando a gente fala de, por exemplo, quem passa muito tempo sentado, né, em uma mesma posição, ele acaba gerando uma sobrecarga sobre o corpo, sobrecarregando algumas estruturas, né, com maior tensão, e isso vai gerando um processo de compensação, e o corpo vai ficando o quê? Descompensado, gerando dor, limitação de movimento, desconforto, né, aonde gera lesão. E a liberação miofascial, ela entra exatamente aí, para tratar essas duas estruturas, permitir que elas continuem trabalhando, né, em perfeita liberdade, porque todo movimento que nós executamos é proveniente da contração muscular. E quando contrai, as fibras deslizam. E a fáscia está lá para fazer o quê? Para permitir esse deslizamento. E ela precisa, né, estar com todas as suas características intactas, que é para fazer esse papel. Quando eu vou atender algum homem, eu gosto de pegar pesado com eles na questão de conscientização, de mostrar a importância do cuidado, e às vezes eu dou um exemplo bem grotesco, mas que eles entendem perfeitamente. Nosso corpo, ela é uma máquina, né, muito complexa, com todos os seus sistemas, sistema respiratório, sistema sanguíneo, sistema excretor, né, sistema reprodutor, sistema endócrino, todos os sistemas, e para o nosso corpo funcionar bem, todos esses sistemas, eles precisam estar funcionando bem, inclusive o sistema esquelético, o sistema muscular, que é a parte do movimento do corpo humano. Aí imagina o nosso carro. Nosso carro, ele é muito útil hoje em dia, é uma questão de necessidade. Ninguém fica mais sem o automóvel, né? A gente faz tudo com muito cuidado, cuida dele direitinho, para que a gente não fique sem ele, porque prejudica, né, o andamento da nossa vida. E aí a gente tem troca de óleo, troca de borracha, pneu, combustível, lanterna. A gente prepara, né, para fazer a manutenção do nosso veículo, porque é uma máquina, as peças desgastam e a gente precisa utilizar essa máquina para facilitar a nossa vida. A gente não vacila em relação ao nosso carro, a gente faz tudo direitinho, né, para que o nosso carro funcione bem. Se caso alguma coisa aconteça, ele não vai funcionar bem. Inclusive, uma vez eu fundi o motor do meu carro porque eu esqueci de colocar água. Literalmente, eu fundi, tive que refazer todo o motor do carro porque eu deixei de colocar água nele. E aí, quando alguma coisa não está bem no carro, a gente providencia rapidamente para arrumar, porque a gente precisa daquele carro. E no nosso corpo, a gente costuma ter a negligência, né? Sente uma dor aqui, sente um desconforto aqui, e a gente vai deixando para lá. A gente não se preocupa, né, em cuidar, em buscar a manutenção para o nosso corpo. Além de comer, de dormir, de se alimentar. E aí, quando fala de movimento, de manutenção, do próprio movimento, do bom funcionamento do corpo, nós falamos sobre o músculo. E esse músculo, ele precisa estar forte, ele precisa estar nutrido, ele precisa estar relaxado, e a fáscia precisa estar fazendo esse papel de lubrificante. Só que
nós negligenciamos muito quando falamos do nosso corpo. A gente adia para depois, né? E quando vê, gente, o negócio está muito mais sério do que se pode imaginar, né? Às vezes desencadeia problemas seríssimos, né? De falta de movimento por negligência, por não dar atenção, por não dar o devido cuidado ao nosso corpo, né? Quando falamos desse processo de manutenção, de bem-estar, de cuidar de todas as estruturas. Entenderam? Quais os tipos de liberação existem? Existem dois tipos de liberação, tá? Que é a liberação que nós fazemos através da mão, usamos a própria manualidade, a mão como principal ferramenta. De certa forma, ela é até muito bom porque a gente consegue entender ali o nível de tensão que tem na musculatura quando eu vou com a mão. E eu posso fazer o deslizamento, eu posso fazer a fricção e eu posso utilizar também a dígito pressão para promover o relaxamento da fáscia e também da musculatura. E eu posso também fazer essa massagem, essa liberação, através dos instrumentos, como eu já mostrei aqui. O instrumento, igual esse, né, maior, ele é usado para trabalhar grupo muscular maior. E, assim, o resultado é basicamente o mesmo, tanto quanto eu faço com a mão ou eu utilizo o instrumento. O que vai diferenciar, gente, essa questão é mesmo sobre a área que eu vou trabalhar, né? Se é uma área que com o instrumento eu vou ter mais acesso, com a mão eu vou ter mais acesso, ou mesmo por a questão de poupar a minha mão, se eu já estou cansado, se já fiz vários atendimentos. E existem algumas ferramentas que facilitam muito o trabalho, o acesso na hora de fazer a liberação miofascial. E aí é o próprio profissional já capacitado, já habilitado, que ele vai diagnosticar, né, quando ele vai utilizar o instrumento ou ele vai utilizar a própria mão para estar fazendo aí esse trabalho de liberação, esse trabalho de oxigenação dos tecidos para diminuir a tensão, né, que existe dentro da musculatura e também, né, por volta dessa estrutura, né, que nós chamamos de fáscia, beleza? Então, existem dois tipos, a manual e a instrumental, correto? Por que é importante trabalhar com a liberação miofascial? Gente, nos dias de hoje, né, tá? Diante de tudo que nós estamos vivendo, diante de todo esse processo de transformação em que nós, seres humanos, vivemos, a liberação miofascial, ela passou a ser uma necessidade, basicamente, de todos os seres humanos, porque o corpo, ele vem sentindo toda essa adaptação. Por exemplo, muito prático, né? A gente pegar o nosso telefone, enviar uma mensagem e pedir para o alimento vir na nossa casa. E aí eu vou me locomover dentro de casa apenas para receber esse alimento, para preparar esse alimento. Então, é um momento em que eu estaria utilizando para me movimentar. E uma vez que eu movimento, eu já aumento a própria circulação sanguínea do meu corpo, o meu corpo já está em movimento. E se eu coloco o meu corpo nessa restrição, eu vou perdendo, às vezes, até a própria mobilidade, porque era para eu estar movimentando e eu estou ali, né, levando o meu corpo a essa restrição de movimento. E isso vai me fazendo perder a mobilidade, que é a facilidade de realizar algum movimento, porque é muito cômodo. E durante a pandemia aconteceu muito isso, da gente ficar mais em casa, né? De pedir o alimento em casa, de parar de movimentar, de parar de circular. E isso acaba ocasionando o sedentarismo. O sedentarismo leva o quê? Às vezes até a própria obesidade, né? Alguns tipos de doença como estresse, como depressão, né? A própria obesidade. Então, assim, essas mudanças no nosso padrão de vida é o que está ocasionando uma maior demanda por a liberação miofacial, porque o corpo ele não está preparado para toda essa mudança, para toda essa alteração. E o que acaba influenciando na nossa qualidade de vida. Gente, quantas pessoas eu atendo hoje, uma média de
8 até 9 pessoas diariamente, tá? Com dores de causa desconhecidas, que na maioria das vezes o médico pede um exame de imagem, pede um exame de sangue, faz o exame clínico e não consegue diagnosticar o que a pessoa tem. Graças a Deus, hoje, alguns médicos, né, eles já encaminham o paciente para fazer uma terapia alternativa, a liberação miofacial, porque ele identifica que existe ali uma inflamação de todos os tecidos moles do corpo, que é o quê? A síndrome dolorosa miofacial, inflamação de todas essas estruturas, que pode ser por a falta de atividade física, por esse processo de adaptação, de ficar mais quieto, de fazer menos movimento, ou até mesmo por o excesso. Pessoas que têm função, né, trabalho, que às vezes não, que faz muito movimento repetitivo, essas pessoas também, elas têm uma tendência a desenvolver essa síndrome dolorosa miofacial, que é tratada através da liberação miofacial. E quando eu vejo a importância de trabalhar com essa técnica, eu me especializo, né, para entender a necessidade desse público, eu vejo que existe uma demanda muito grande por esse tipo de serviço, uma vez que as pessoas estão procurando o quê? Melhor qualidade de vida, tá? E toda essa mudança, né, no nosso jeito de viver, de encarar a vida, ela altera a nossa qualidade de vida. E a liberação miofascial, ela entra aí como uma ferramenta, tá, de tratamento, de prevenção, porque ela ajuda a eliminar as dores e eliminar as tensões. Qual o maior benefício de trabalhar com a liberação miofacial? Gente, existe uma procura muito grande, tá? Hoje, porque, como a gente estava falando anteriormente aqui, a transformação, o modo de vida hoje das pessoas, essa adaptação levou o corpo a esse estresse, a essa fadiga muscular, que muitas das vezes não resolve com medicamento. Quantas pessoas eu atendo, tá, que vem para mim com queixa, que já foi ao médico, já tomou medicamento, e a dor, ela persiste, porque é uma dor, gente, que está relacionada com a falta de oxigenação, com o travamento das fibras musculares que, ao contraírem, faz o movimento. E através das manobras de deslizamento, de oxigenação dos tecidos, com as manobras de fricção, de distopressão, eu consigo aumentar a oxigenação, reduzindo a tensão desses músculos e devolvendo a mobilidade, que é a facilidade de movimentar. Gente, quantas mulheres eu atendo que às vezes não conseguem mais fechar o sutiã? Quantos profissionais eu atendo que não conseguem levantar o braço? Quantas pessoas não conseguem fazer o movimento de extensão da coluna, de flexão da coluna, movimentos básicos do dia a dia, coisas funcionais, porque elas perderam, né, a mobilidade. E a liberação miofascial, ela é muito procurada hoje por causa de toda essa transformação que as pessoas estão vivendo, né, no modo de vida aí, e o corpo entrando nesse processo de adaptação e vem passando por várias alterações posturais, principalmente. Quantas pessoas, né, precisam fazer a reprogramação postural global, que elas, o corpo, ele vai entrando num processo de que às vezes você está numa má postura e está confortável. Quando você tenta corrigir aquela postura, o corpo sente, a pessoa sente dor e ela não consegue, né, manter o corpo na postura correta, e ela precisa fazer uma reprogramação postural para que o corpo pare de sofrer essas alterações, para que ela pare de sentir dor, para que ela diminua o risco de lesão e que ela tenha mais qualidade de vida. Então, trabalhar com a liberação miofascial, um dos maiores benefícios é porque tem uma alta procura por esse tipo de serviço. Outra coisa, existe poucos profissionais habilitados, gente, a trabalhar com a liberação miofacial. Por que eu estou falando para vocês que hoje eu atendo, né, essa média aí de 8 pessoas diariamente, tá?
com o valor da sessão de R$ 150, que eu já estou vendo que vou precisar fazer um reajuste, porque está aumentando demais a demanda. É uma forma de você filtrar, das pessoas valorizarem mais também o seu trabalho. E assim, a minha concorrência aqui onde eu moro é muito pouca. Existe alguns profissionais que fazem até alguns procedimentos de liberação miofascial, mas não na abordagem que nós utilizamos hoje, de ver o corpo como um todo, de entender a necessidade, de ver quais as estruturas estão correlacionadas, porque na liberação miofascial, às vezes a pessoa chega queixando de uma dor nas costas, no trapézio. É muito comum essa dor aqui no trapézio. Mas, se eu não consigo associar de onde está vindo essa dor, eu não vou tratar a causa, eu vou tratar apenas os sintomas. Eu vou lá, vou fazer uma liberação no trapézio e vai ficar por isso mesmo. Na maioria das vezes, tem relação com outras partes do corpo, com o braço, por exemplo, com a questão da pessoa ficar muito tempo sentado e gerar um encurtamento da cadeia posterior por causa da antroversão da pelve. Então, eu preciso levantar um histórico, tá, sobre essa pessoa, entender qual que é a profissão, qual que é a idade, inúmeras informações que vai me levar a entender, tá, qual que é a necessidade, o quanto essas estruturas elas estão comprometidas, quais as possíveis estruturas também vão estar comprometidas para que eu consiga entregar um resultado e, porém, um resultado já na primeira sessão, porque posso correr o risco da pessoa não voltar mais. E outra coisa, a liberação miofascial, o valor da sessão, ela é um valor mais alto, tá? As pessoas estão dispostas a pagar muito mais caro por uma sessão de liberação miofascial, porque é uma necessidade para ela, ela está necessitando daquele tratamento, daquela terapia naquele momento, porque a situação que ela está vivendo, a condição que ela se encontra ali naquele momento está alterando, está prejudicando a qualidade de vida dela. Então, quando um serviço ele é a necessidade para o cliente, para o consumidor, gente, eles não costumam questionar o valor do serviço. Eles pagam, tá? Por aquele serviço, porque eles querem ter resultado, eles querem ter qualidade de vida, querem voltar para o trabalho, querem voltar a fazer atividade física, querem ter uma noite melhor de sono. E quando o profissional ele tem a visão, o entendimento de todos esses processos que eles estão interligados, ele age exatamente dentro daquilo que o cliente está esperando e ele consegue exceder a expectativa do cliente fazendo exatamente aquilo que ele está esperando, correto? Onde os massoterapeutas mais erram na hora de fazer o trabalho de liberação miofascial e entregar um resultado. Gente, é muito comum, tá? O principal erro é não saber avaliar, não saber identificar, tá? O que está acontecendo, a origem da dor, o que está causando a dor, por onde eu devo iniciar o trabalho de liberação. Porque existe um conceito, dá para vocês verem aqui ao fundo, que legal que eles estão aqui, que são os trilhos anatômicos, que são mapa, que é um mapa, tá? De como os músculos estão organizados e de como eles estão conectados no nosso corpo, de maneira que enquanto um tensiona, o outro equilibra e por aí vai. Quando o profissional ele tem a visão disso daqui e ele sabe fazer essas conexões, ele é muito mais efetivo na hora de avaliar. De maneira que ele entende, gente, que tem um trilho, aqui a gente está vendo mais ali à frente, a gente está vendo o trilho lateral. Vou até mostrar para vocês, vou aproveitar. A gente está vendo aqui o trilho lateral, que são forma que esses músculos da cadeia lateral aqui, ó, eles estão, tá, interligados o que com o que. Aí a gente observa aqui, ó, tem um trilho que começa aqui no quinto metatarso, ele passa na lateral da panturrilha, passa na lateral da coxa, ele passa no glúteo, entre as costelas e ele termina aqui na base do crânio. E aí, eu posso entender que se o paciente, o cliente, ele tiver com uma tensão aqui nessa região, pode estar influenciando aqui no pescoço, ou vice-versa, tiver com uma tensão aqui,
nessa região, por que que uma pessoa que trabalha muito tempo sentado tem um encurtamento dessa parte aqui? Se eu não trabalho aqui, eu não vou conseguir tirar a atenção que está nessa parte aqui. E o profissional, ele precisa estar atento a isso daqui e saber que um problema no pé, ele pode influenciar no pescoço e vice-versa. E eu preciso entender isso daqui para poder avaliar e traçar o tratamento correto para entregar o resultado já na primeira sessão. É uma falha, um erro muito grande de muitos profissionais é não saber entregar resultado já na primeira sessão. Existe uma forma de abordagem, tá? Uma forma de classificação para que o próprio cliente identifica a melhora já na primeira sessão. E isso precisa ser feito já no primeiro contato. Ele precisa avaliar o estado que ele chegou, ele precisa classificar de forma numérica, tá? Digamos aí numa escala de 0 a 10, o nível de dor que ele chegou naquele momento. E depois que eu realizo o trabalho de liberação, eu vou pedir novamente para ele reavaliar e classificar o quanto essa dor, o quanto aquele desconforto diminuiu. Sendo assim, ele vai entender que ele já obteve uma melhora. Então, eu já consegui entregar um resultado já na primeira sessão, porque eu consegui avaliar, eu consegui entender o que está ligado com o que, e eu fui lá e fiz exatamente aquilo que precisava ser feito. E eu transferi para ele a responsabilidade de notificar, né, o quanto ele teve de melhora, porque ele que está sentindo a dor, né? Então, assim, tem dor que ela está numa escala 10. Se eu baixo para 7 em uma única sessão, na primeira sessão, isso já é significativo, isso já é importante para o meu cliente, que vai voltar para casa com a percepção que a dor dele diminuiu já na primeira sessão, que eu entendo a necessidade dele e que eu tenho a ferramenta para resolver o problema dele. E isso vai fazer o quê, gente? Vai ocasionar, né, na fidelização do meu cliente. Por quê? Porque ele vê que eu sei fazer o que ele precisa, que eu tenho a ferramenta para resolver o problema dele. Então, ele vai querer vir para a segunda sessão, ele vai querer voltar para a terceira sessão, ele vai voltar para a quarta sessão, e daí a gente vai fazer todo um trabalho dentro da necessidade dele. E cada sessão que eu realizo esse trabalho, ele vai tendo uma melhora significativa e eu vou fazendo com que ele mensure essa melhora, né? E assim eu consigo fidelizar esse cliente. Para eu não errar, o que eu preciso? Saber avaliar, entregar resultado na primeira sessão e saber como fidelizar. Fazendo isso, pode ter certeza, tá? Que eu vou ser um profissional reconhecido, que eu vou ser um profissional requisitado e um profissional bem pago, né? Alguém que é referência no mercado de trabalho. E isso traz o quê? Liberdade financeira, isso traz prosperidade. Nós estamos falando prosperidade através da massagem, e isso traz realização pessoal, gente, porque hoje eu sou uma profissional realizada financeiramente, realizada profissionalmente, né? E de forma pessoal também, porque é muito bom quando você vê o feedback dos clientes, né? Com a melhora, com a evolução, com a qualidade de vida. E você entende isso quando eles indicam você para outras pessoas, quando indicam o seu trabalho para outros profissionais. Certo? Como eu comecei a trabalhar com a liberação miofascial? Gente, eu fui apresentada também para liberação miofascial, trabalhava apenas com massagem estética, né? E aí, como eu atendia em academias, um dia um personal me estava preparando para uma competição de fisiculturismo e ele me perguntou se eu trabalhava com a liberação miofascial. E eu ainda não tinha nem escutado falar sobre o que era liberação miofascial. Falei para ele, não, não trabalho, mas eu vou procurar e vou fazer um curso para trabalhar com liberação miofascial. E assim eu fiz. Procurei um curso e comecei a trabalhar com a liberação miofascial logo em seguida. Foi legal, que depois eu voltei, consegui atender esse personal, atendi ele por um bom período,
né, de tempo durante a sua preparação para a apresentação no palco. E de lá para cá, tenho aperfeiçoado cada dia mais, né, na questão do entendimento do que é a liberação, de qual que é a necessidade das pessoas, como eu consigo entregar melhor resultado. E realmente eu alcancei, né, a minha liberdade financeira quando eu comecei a trabalhar com a liberação miofascial, que é uma necessidade para a maioria das pessoas, porque nós trabalhamos, né, em cima da necessidade para melhorar a interação entre os tecidos que se movimentam, né, do nosso corpo, para que a gente também consiga fazer o nosso movimento, levantar o braço, dar tchau, levantar a perna, virar de um lado para o outro. Tudo isso que faz o nosso corpo é o músculo e a fáscia, né, através dessa interação. Beleza? Gente, uma curiosidade. Quem criou a liberação miofacial? Essa terapia, ela foi desenvolvida pela PhD em Química Biológica e Matemática, a doutora Aida Rolf, ainda, gente, na década de 70. Então, você pode observar que a técnica, a aplicação, ela já existe há muitos anos, só que ela tem crescido a cada dia mais e mais, porque ela se tornou, né, uma necessidade das pessoas no dia a dia, por causa de toda essa transformação que nós estamos vivendo e o nosso corpo entrando num processo de adaptação, beleza? Galera, então é isso. Eu espero ter ajudado vocês com esse conteúdo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar com outras pessoas que também precisam saber dessa informação. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.